Quero que você ouça isso com muita atenção, porque o que estou prestes a te dizer vai contra tudo que provavelmente te disseram nos últimos anos. Se você é diabético e parou de comer pão, massa e carboidratos porque te disseram que faziam mal para a sua glicemia, você cometeu o erro que milhões de pessoas cometem. E esse erro, em muitos casos, está causando mais dano do que o próprio carboidrato. Sou o Dr. Carlos Moreno, médico internista com mais de 20 anos dedicados exclusivamente ao tratamento do diabetes tipo 2 e suas complicações. E hoje vou te confessar algo que poucos colegas têm coragem de dizer em voz alta. O problema nunca foi o pão, nunca foi a massa. O problema é a informação incompleta que você recebeu. Deixa eu te contar sobre um paciente. Vou chamá-lo de Seu Bruno. Tem 69 anos, foi diagnosticado com diabetes há 8 anos. Quando chegou ao meu consultório, trazia um registro de glicose que parecia uma montanha-russa. Picos de 280, quedas para 65, náusea constante, tontura, sem energia para nada. Perguntei o que ele comia. Me disse com absoluta convicção: Doutor, sou muito disciplinado. Nada de pão, nada de massa, nada de carboidratos. Só proteína e verdura. E aí estava exatamente o problema. Seu Bruno tinha eliminado os carboidratos quase por completo. E o corpo dele estava respondendo de uma forma que ninguém tinha explicado. Episódios de hipoglicemia perigosos, cortisol cronicamente elevado, e uma inflamação silenciosa que estava danificando os vasos sanguíneos por dentro. Não era o diabetes que estava fazendo isso. Era a solução que tinham dado a ele para tratar o diabetes. Durante anos, a narrativa oficial para o diabético foi essa: carboidrato igual a açúcar, açúcar igual a perigo. Portanto, elimine os carboidratos. Parece lógico, mas a biologia humana não funciona de forma tão simples. O seu corpo precisa de glicose para viver. O seu cérebro consome aproximadamente 120 gramas de glicose por dia. Os seus músculos precisam de glicose para funcionar. Os seus glóbulos vermelhos não conseguem usar outra fonte de energia que não seja a glicose. Quando você elimina os carboidratos de forma drástica, o corpo não diz: ótimo, estou me cuidando. O corpo diz: emergência, e ativa mecanismos de sobrevivência que, a longo prazo, podem ser devastadores para um diabético. Quais mecanismos? É exatamente isso que vamos ver hoje. Porque entender isso pode mudar completamente a forma como você trata o seu diabetes. Antes de falar sobre pão e massa, preciso que você entenda algo fundamental. O açúcar no seu sangue não sobe só porque você comeu carboidratos. Ele sobe de acordo com a velocidade com que esses carboidratos são digeridos e passam para a sua corrente sanguínea. Isso tem um nome: índice glicêmico. E aqui está a revelação que transforma tudo o que você acreditava saber. Um pão de forma branco industrial, macio, aquele que vendem em saquinho no supermercado, tem um índice glicêmico de aproximadamente 75. Faz subir o açúcar rápido, em pico. Um pedaço de pão de centeio integral de fermentação natural tem um índice glicêmico de aproximadamente 40. Sobe mais devagar, de forma mais controlada, quase a metade a menos. O arroz branco cozido ao dente e deixado para esfriar por 4 horas na geladeira tem um índice glicêmico significativamente menor do que se você comer recém-cozido. Por quê? Porque o resfriamento transforma parte do amido em amido resistente, que o seu corpo não consegue absorver com a mesma velocidade. E isso você sabia? Escreve nos comentários se sabia ou não. O problema nunca foi o alimento, foi como você o preparava e como o combinava. Em mais de 2 décadas atendendo pacientes com diabetes, identifiquei 3 erros que se repetem constantemente. E nenhum deles é comer carboidratos. Erro número 1. Eliminar os carboidratos em vez de escolhê-los. Quando você elimina completamente os carboidratos, o seu fígado começa a produzir glicose internamente, através de um processo chamado gliconeogênese. Sim, o seu próprio corpo fabrica açúcar, quando você não dá açúcar a ele. E num diabético cuja insulina já não funciona de forma ideal, esse açúcar fabricado internamente pode ser mais difícil de controlar do que o que você come de forma consciente. Erro número 2. Comer carboidratos sozinhos. Aqui está grande parte do problema. O pão não é o inimigo. O pão sozinho, em jejum, comido rápido, sem fibra, sem proteína, sem gordura que retarde a digestão, isso sim pode disparar a sua glicose. A combinação é tudo. Erro número 3.
Ignorar o horário do dia. A sua sensibilidade à insulina muda ao longo do dia. De manhã, depois de uma noite de jejum, o seu corpo é mais receptivo aos carboidratos. À noite, o metabolismo desacelera e a mesma quantidade de massa que você come no almoço tem um impacto completamente diferente se você comer às 9 da noite. Quero que você visualize isso claramente. Não subestime isso não. Quando você passa semanas ou meses com uma dieta muito baixa em carboidratos, o seu corpo entra num estado chamado gliconeogênese compensatória. O fígado trabalha horas extras, convertendo proteínas e gorduras em glicose, para manter o cérebro funcionando. Esse processo eleva o cortisol, e o cortisol é o pior inimigo silencioso do diabético, porque o cortisol aumenta a resistência à insulina. Ou seja, você está produzindo mais insulina, mas o seu corpo a usa pior. Além disso, sem carboidratos suficientes, o triptofano diminui, a serotonina cai e o sono se deteriora. E o sono mal regulado dispara novamente a resistência à insulina. É um círculo vicioso que pode ser quebrado, mas não eliminando ainda mais carboidratos. Ele se quebra escolhendo carboidratos melhores, no momento certo, com a combinação certa. Foi isso que expliquei para seu Bruno. E em 6 semanas, a hemoglobina glicada dele caiu 1,5 ponto. Muitos médicos falam sobre índice glicêmico, mas tem algo mais importante que poucos explicam: a carga glicêmica. Se você não sabe o que é, eu te explico. O índice glicêmico te diz com que velocidade o açúcar sobe. A carga glicêmica te diz o quanto ele sobe no total, considerando também a quantidade que você consome. A melancia, por exemplo, tem um índice glicêmico alto, de aproximadamente 72. Mas como contém tanta água, a carga glicêmica de uma porção normal é de apenas 4. É quase irrelevante para o seu açúcar. A cenoura cozida tem um índice glicêmico de 47, mas se você comer uma quantidade razoável, a carga glicêmica é de 2. Agora, uma rosca branca grande pode ter uma carga glicêmica de 25 em uma única porção. Essa sim é um problema real. O que você precisa calcular não é se o alimento tem carboidratos. Você precisa calcular quantos carboidratos absorvíveis ele tem, na quantidade que você vai comer de verdade, e com que velocidade eles vão entrar no seu sangue. Bom, depois de um pouco de teoria, chegamos à parte prática. E é aqui que essa conversa se torna realmente útil. O arroz. Cozinhe al dente, não passe do ponto. Deixe esfriar na geladeira por pelo menos 4 horas. Quando você requentar, o amido resistente já formado não volta completamente ao estado anterior. Combine sempre com proteína e uma gordura saudável. Um arroz com frango e azeite extra virgem é infinitamente melhor para a sua glicose do que esse mesmo arroz sozinho. O pão. O pão de fermentação natural lenta, feito com farinha integral, tem um comportamento glicêmico completamente diferente do pão de forma industrial. O processo de fermentação predigere parte do amido. Se você tiver acesso a um verdadeiro pão de fermentação natural da padaria, ele pode sim fazer parte da sua dieta como diabético. Se só tiver acesso ao pão de forma, escolha-o com maior teor de fibra, torre levemente e coma sempre acompanhado. A massa. A massa, cozida al dente e temperada com proteínas, verduras e um fio de azeite extra virgem, é uma das melhores combinações possíveis para um diabético. A massa muito cozida tem um índice glicêmico muito mais alto do que a al dente. É a mesma massa, mas o cozimento muda tudo. E a massa integral, aquela de verdadeira semolina integral, não aquela que cozinha em 3 minutos, tem um comportamento glicêmico ainda mais favorável. Aqui preciso te alertar sobre algo que me preocupa profundamente como médico. O mercado de produtos especiais para diabéticos está cheio de armadilhas. Biscoitos sem açúcar que estão recheados de farinha refinada. Pão integral que tem mais açúcar do que o pão branco normal, porque adicionaram mel ou xarope para melhorar o sabor. Adoçantes artificiais que, embora não elevem diretamente a glicose, alteram a microbiota intestinal e podem piorar a resistência à insulina com o tempo. O pior erro que vejo constantemente é o paciente que parou de comer arroz, mas come livremente biscoito de arroz tufado. O índice glicêmico do biscoito de arroz tufado é 82. O arroz branco normal fica em 64. Literalmente, trocaram algo por algo pior, achando que estavam sendo responsáveis. Nos supermercados, quando você lê o rótulo, ele não garante que o produto seja melhor para a sua glicose.
Em muitos casos, é exatamente o contrário. Leia os ingredientes, não as promessas da embalagem. Te lembro que eles precisam vender, não pensam na sua saúde. Disso você tem que cuidar pessoalmente. Não consigo falar de carboidratos no diabetes sem falar de exercício, porque os dois estão completamente ligados. Quando seus músculos se contraem durante o exercício, eles absorvem glicose de forma direta, sem precisar de insulina. É como abrir uma porta de emergência que contorna completamente o problema da resistência à insulina. Uma caminhada de 20 minutos depois de comer pode reduzir o pico de glicose pós-prandial em 30%. Isso está documentado, medido, reproduzível. O que isso significa na prática é o seguinte: se você come massa e depois caminha 20 minutos, a sua glicose sobe muito menos do que se você comer a mesma quantidade de massa e ficar sentado no sofá. O carboidrato não é o inimigo. A imobilidade depois do carboidrato é grande parte do problema. Muitos dos meus pacientes conseguiram reintroduzir alimentos que tinham eliminado por anos, simplesmente incorporando uma caminhada pós-refeição como hábito fixo. Tem algo que quero que você entenda sobre os seus exames, porque muitos pacientes os interpretam de forma errada. A glicose em jejum não é o único número que importa, nem é o mais importante. A hemoglobina glicada, a HbA1c, te diz a média do seu açúcar nos últimos 3 meses. É isso que mede o dano real acumulado. Mas tem algo mais que pouquíssimos médicos explicam. Você pode ter uma glicose em jejum relativamente controlada e ainda assim ter picos pós-prandiais, ou seja, depois de comer, que são os que realmente estão danificando os seus vasos sanguíneos, os seus rins e os seus nervos. O dano vascular no diabetes não é produzido pelo açúcar médio, é produzido pelos picos repetidos. Por isso, monitorar a sua glicose 2 horas depois de comer, e não só em jejum, pode te dar uma informação infinitamente mais valiosa. Se você comer massa e 2 horas depois a sua glicose estiver abaixo de 140 mg por decilitro, essa massa não te fez mal. Se estiver em 210 mg por decilitro, você precisa ajustar a quantidade, o cozimento ou a combinação, mas não necessariamente eliminá-la para sempre. Depois de mais de 2 décadas e milhares de pacientes, posso te resumir em 5 princípios o que realmente funciona. Confia em mim, depois vai me agradecer. Princípio 1. Escolha carboidratos com fibra. Sempre. Arroz integral sobre arroz branco quando possível. Pão de fermentação natural sobre pão de forma industrial. Massa integral al dente sobre massa branca muito cozida. A fibra que acompanha o carboidrato muda completamente o comportamento dele no seu corpo. Princípio 2. Nunca coma carboidratos sozinhos. Combine sempre com proteína e uma gordura saudável. Um prato de massa al dente com legumes, verduras e azeite extra virgem é uma refeição que o seu corpo consegue administrar. Essa mesma massa sozinha não é. Princípio 3. A ordem do prato importa. Coma primeiro as verduras, depois a proteína. Deixe os carboidratos para o final. Isso reduz o pico pós-prandial de forma consistente. Princípio 4. Mexa-se depois de comer. Uma caminhada de 15 a 20 minutos depois das refeições principais é possivelmente a ferramenta mais poderosa e mais gratuita que você tem para controlar a sua glicose. Princípio 5. Monitore depois de comer, não só em jejum. Aprenda como o seu corpo responde especificamente aos alimentos que você come. Essa informação vale mais do que qualquer lista genérica de alimentos proibidos. Quero terminar com algo que não é fisiologia, mas que na minha experiência clínica é igualmente importante. Muitos dos meus pacientes diabéticos vivem com uma culpa permanente. Se sentem mal quando comem algo que não deveriam. Se sentem fracos quando não conseguem resistir a um alimento. E esse estresse crônico, essa culpa constante, eleva o cortisol. E o cortisol, como já te expliquei, piora a resistência à insulina. O medo do alimento se torna parte do problema. O diabetes não se trata com medo, se trata com conhecimento. Quando você entende como os carboidratos funcionam no seu corpo, quando sabe preparar melhor os alimentos, quando conhece as combinações certas, você para de olhar para o prato com terror e começa a olhar com inteligência. Seu Bruno, o paciente de quem te falei no início, hoje come massa al dente com verduras e legumes. Come arroz 2 vezes na semana. Come pão de fermentação natural no café da manhã.
e tem a hemoglobina glicada mais controlada dos últimos 5 anos. Não porque o milagre o curou, mas porque finalmente tem a informação correta. O que quero que você leve desse vídeo é isso. O diabetes não é uma sentença de comer sem sabor pelo resto da vida. Não é uma prisão de medo diante de cada alimento. É uma condição que, tratada com informação real, com estratégia, com conhecimento, permite viver com qualidade, com prazer e com saúde. Agora você tem as informações. Agora sabe que o índice glicêmico e a carga glicêmica existem, que o amido resistente é real, que a combinação dos alimentos muda tudo, que o exercício depois de comer é insulina gratuita, que a ordem em que você come os alimentos do prato importa. Use isso. Converse com o seu médico. Peça que ajustem o seu plano com esses critérios. E se o seu médico só te disser, elimine os carboidratos, sem te explicar nada do que vimos hoje, busque uma segunda opinião. A sua saúde merece respostas completas, não respostas simples.